Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Pode Conversar, né? Dessa vez temos a grata e a imensa satisfação de receber, né, um ser iluminado por Deus que sempre realiza atividades religiosas, né? A missa de cura e libertação, né, todos os anos. E recentemente, né, reuniu mais de 100 mil pessoas. Eu acredito que todo ano, né, lota, e nós vamos ter aquela conversa bem diferente, onde eu vou tentar aqui extrair do Padre Fabrício o maior número de respostas possíveis para aqueles que estão aqui a assistir o nosso Pode Conversar. Antes de mais nada, muitíssimo obrigado, Padre Fabrício. E eu começo sempre com uma pergunta que eu faço a todos, né, que sentam aqui, né? E aí eu já sei algumas coisas, porque tem muita coisa sobre o senhor na internet hoje em dia, né? Primeiro, quem é Padre Fabrício Timóteo? Depois nós vamos adentrando em outras questões e a conversa vai fluindo melhor. Boa noite, Padre. Muitíssimo obrigado. Boa noite, Francisco Anderson. Boa noite a todos que estão conosco agora no Pode Conversar. Podemos conversar. Podemos conversar com franqueza. Isso. Podemos conversar com transparência. Podemos conversar com honestidade. Sim. Podemos conversar nas virtudes teologais, na fé, na esperança e no amor. Sim. Com fé, com esperança e com amor. É um grande prazer estar aqui com você. Uma honra para mim estar aqui com você. E vamos, com muita disponibilidade e muita disposição, conversar. Padre Fabrício é um sonhador. É um sonhador, sonho com um mundo cristificado, um mundo santificado, um mundo cada vez mais abençoado, um mundo cada vez mais amorizado. Sim, sem dúvida. E iluminado. Um mundo solidário, verdadeiramente justo, humano, promotor da dignidade humana. Um mundo de fé. Sim. Portanto, eu me autodefino como um sonhador. Um sonho que, vivido sozinho, continua sendo um sonho. Mas vivido com a graça de Deus e com o auxílio dos irmãos e irmãs em Cristo, ele se torna e ele pode se tornar realidade. Sim. Como a fé é o modo de já possuir aquilo que eu tanto espero, eu já possuo essas realidades maravilhosas de um mundo abençoado, fraterno, amoroso, solidário e promotor da felicidade para todos nós. Sim. Sou um sonhador e no sonho, na fé, já tomo posse de que isso é possível e de que isso está acontecendo em Cristo Jesus. Olha só, já começou com uma reflexão, né, sobre o fato dos sonhos, né? E aí, a partir disso, quando é que começou a parte do senhor no seminário, por exemplo, né? Essa ideia de ser sonhador tem uma origem o seu sonho, né? Então, onde tudo começou? O senhor poderia falar um pouco assim para Claro. Minha vocação foi despertada na minha paróquia de origem, paróquia Santo Antônio, em Patos, Paraíba, a partir de uma pregação do pároco da época, o padre Elias Ramalho. Depois fui muito motivado pela animação litúrgica do meu grande amigo Tonho Nascimento, que animava a missa para além dos padrões formais, para além do script formal, já com jeito e uma unção carismáticos, e aquilo me encantou muito, a animação do Tonho Nascimento, a motivação, o entusiasmo, a vibração com os quais ele participava e cantava a Santa Missa. Depois eu tive a graça de participar das Santas Missões Populares, e das missões organizadas pelos seminaristas da Diocese de Patos. E foi exatamente aí, nessas missões, onde minha vocação foi despertada. Eu tinha acabado de passar para a faculdade, para o curso de Direito, a Universidade de Direito,
estava com a cabeça raspada. Aquela época, a gente raspava a cabeça de quem era aprovado no vestibular. E eu vivenciando as santas missões, as missões organizadas pelos seminaristas, passava na casa das pessoas, especialmente as pessoas mais simples. Deus fala muito pelas pessoas simples. Deus fala muito pelas pessoas humildes. E naquelas pessoas, Deus falava assim: você tem jeito para ser padre. Você tem jeito para ser padre. Eu estou aqui com a cabeça raspada. Acabei de ser aprovado no vestibular para a faculdade de Direito. Não, mas você tem jeito para ser padre. E aquilo me inquietou. Começando o curso, eu tive um contato mais direto, mais efetivo com um pároco. Um contato bem mais direto, bem mais intenso, bem mais estreito, bem mais efetivo com um pároco, que foi na faculdade, o padre Vileci, na cidade do Crato, Ceará. E nesse contato, minha vocação, que já foi despertada, que já foi semeada naquelas santas missões, ela foi gestada com mais proficiência, com mais profundidade. Até que eu me senti totalmente inebriado pela vontade de servir ao reino de Deus, chamado por Jesus. Ao término do 3º período do curso de Direito, eu fechei a faculdade, ia fazer o 4º período de Direito, fechei a faculdade, entrei no seminário para fazer a experiência, e dessa experiência hoje estou aqui, continuando, sonhando com a fé, com a esperança e com o amor. Então isso foi um chamado, né, de Deus naquela... Faz quanto tempo que o senhor se ordenou padre? Na verdade, o chamado foi antes de entrar no seminário. Sim. Eu entrei no seminário no ano 2000. Entrei no seminário propedêutico em Patos. Fiz 1 ano. Depois eu fiz 3 anos de filosofia no seminário São João Maria Vianney, em Campina Grande. E depois 4 anos de teologia no seminário Imaculada Conceição, em João Pessoa. E depois 1 ano de estágio pastoral na paróquia São Sebastião, em Patos, com o querido, amado Padre Ronaldo e o diácono Lindomar, que foram para mim referências. E aí sim eu me ordenei dia 9 de janeiro de 2009. Foi 2009, eu vi lá na biografia. Isso, 9 de janeiro de 2009, na Igreja Catedral, Nossa Senhora da Guia, em Patos. Fui ordenado pelo nosso saudoso não, porque está entre nós ainda o nosso inesquecível bispo diocesano, Dom Manuel dos Reis de Farias. Fomos ordenados eu, Padre Jorge Luiz Costa, o Padre Leonardo Henrique e o Padre José Joácio da Nóbrega. 4 ordenados nesse dia 9 de janeiro de 2009. Depois eu fui designado por Dom Manuel para a minha primeira paróquia. E assumi dia 15 de fevereiro do mesmo ano, 2009, a paróquia São Sebastião, nos municípios de Catingueira e Emas. Já assumi logo essa paróquia com 2 municípios, Catingueira e Emas. O senhor passou quanto tempo por lá, né? Eu vi isso na biografia do senhor e consultando, né, algumas falas, redes sociais, que o senhor tinha passado esse... Onde começou, né? Foi na minha primeira paróquia eu fiquei 2 anos, 5 meses e 2 dias. Eita! Foi pouco tempo, mas um tempo marcante. 2 anos, 5 meses, lá em Catingueira e Emas. Um tempo muito intenso. Eu tinha acabado de sair do seminário, tinha acabado de me ordenar, estava com toda a motivação, todo o entusiasmo, toda a vibração, toda a empolgação, todo o fogo do Espírito Santo e cheio da vontade de evangelizar, cheio da vontade de pregar o evangelho, de levar o povo a Deus e Deus ao povo. E foi um período curto, 2 anos, 5 meses, mas com muita profundidade, com muita intensidade, com muita alegria. É tanto que nós temos uma comunhão, uma interligação muito profundas até hoje, eu e o povo de Catingueira, eu e o povo de Emas. E lá, passados 2 anos e 5 meses, eu vim para a minha segunda paróquia. Minha segunda paróquia, paróquia Nossa Senhora da Conceição, em São Mamede. Na minha segunda paróquia, fiquei um tempo muito mais extenso, muito mais longo. Fiquei 7 anos e 5 meses em São Mamede. E aí nós desenvolvemos tudo aquilo que nós
plantamos, que nós semeamos, que nós gestamos na minha primeira paróquia. Eu pude alongar, desenvolver, aprofundar na minha segunda paróquia, Nossa Senhora da Conceição, em São Momede. Foi lá que surgiu efetivamente a experiência da missa com orações de cura e libertação. Perguntar sobre ela, mas que bom, pode continuar. Então, a origem dessas missas, né, de orações de cura se deu origem lá em São Momede, é isso? Eu tive, vamos dizer assim, um zigoto, um embrião dessa missa com orações de cura e libertação em Emas e Catingueira. Mas o embrião, ele só se tornou feto em São Momede. Nós celebramos de uma forma muito mais caseira, domiciliar, doméstica, paroquial, ainda em Emas e Catingueira. Mas a proporção de uma missa com a participação de um público mais diocesano, mais regional, mais amplo, isso se deu em São Momede. A primeira missa que eu presidi, porque a gente nunca diz assim, celebrar a missa, porque quem celebra é a igreja, quem celebra é o povo de Deus, né? O povo de Deus é que celebra na variedade dos ministérios, na diversidade dos ministérios, a igreja que celebra. No caso, o padre preside a missa em nome da igreja, em nome de Cristo, in persona Christi capite, na pessoa do Cristo, cabeça, em nome da eclésia, em nome da igreja, em nome da Assembleia Litúrgica, o padre preside a missa. Na primeira missa que eu presidi com orações de cura e libertação em São Momede, já houve uma participação de um público muito vasto, muito amplo, inúmeras pessoas, um público muito grande mesmo, já um público regional. Então a missa, aqui estou falando sob a perspectiva sociológica, já teve um corpo regional em São Momede. Eu presidi dentro da missa, dentro da igreja matriz Nossa Senhora da Conceição, estava lotada, superlotada a igreja matriz, e o pátio que é muito grande em São Momede, superlotado. Então lá eu ainda presidi a primeira e a segunda missa com orações de cura e libertação. Na terceira, Deus me deu um toque. Seja ousado. Seja ousado. E aí eu fui no Senhor, ousado, atrevido e audacioso. No Senhor Jesus. E aí eu levei a Santa Missa para o Parque de Eventos. O Parque de Eventos, O Bezerrão, em São Momede. E aí a terceira missa que eu presidi com orações de cura e libertação já foi algo impactante, algo tremendo, algo gigantesco, algo marcante na memória, no coração, na alma de cada um de nós que pôde participar daquele evento histórico da primeira missa com orações de cura e libertação no Parque de Eventos O Bezerrão, em São Momede. Então, algo inesquecível, é algo que ficou marcado na nossa história, na nossa fé, na nossa vida missionária. Eu gostaria aqui de agradecer a alguns parceiros, padre, né, que com certeza estão assistindo aí, né, porque aquela coisa, como eu bem mencionei para o senhor aqui no início, né, isso aqui era um sonho, né, e eu batalhei, juntei uma grana para montar isso aqui. E para mim hoje ter o senhor aqui é uma honra, né, não sei nem demonstrar para o senhor o tamanho da dimensão, trazê-lo aqui. E desde já muito obrigado. Parabéns pelo estúdio, viu? Parabéns aqui pela técnica, parabéns pela logística do podcast Pode Conversar. E aí, é isso aí, obrigado. Deixa eu só agradecer, né? O Bi Supermercado, Restaurante Gosto Caseiro, né? Inclusive nós vamos lá depois no restaurante, né? O pessoal preparou algo. Aí a Servão Barbearia e o Bora Sertão. Esses são parceiros que me apoiam, fazem alguma logística para mim de alguma forma. E tem também os músicos, né? Rani Mendonça, o Vegas, em nome de Ítalo Menezes, Caiqueiros do Forró, Gabi Lócio, Tom. Então, são pessoas que me apoiaram desde o início.
E eu aproveito o espaço, voltar um pouquinho atrás. Depois eu vou perguntar sobre um caso que chamou a atenção do senhor. Mas eu queria saber, né? Como o senhor fala de humildade, né? Quando o senhor diz assim, eu precisava ajudar aquelas pessoas, né? O senhor falou de humildade. Eu queria que o senhor trouxesse alguma fala forte nesse sentido, para que as pessoas hoje em dia elas deixassem, passassem a se preocupar mais com as pessoas, porque hoje em dia as pessoas colocam muito dinheiro acima das outras pessoas. Você vale muito o que tem. Se você tem alguma coisa, se você tem algum financeiro, então, como o senhor falou, né, que o chamado de Deus vem no sentido de ajudar as pessoas. Eu queria que o senhor fizesse uma reflexão nesse sentido, antes de perguntar uma coisa aqui que me veio e que me deixou inquieto e que eu gostaria de saber do senhor. Queria que o senhor... Interessante, Francisco, que a gente tem sempre o que aprender. Isso. Eu aprendo com você, você aprende comigo, nós aprendemos com aqueles que estão em casa, aqueles que estão em casa aprendem um pouco conosco. E eu gosto sempre de aprender com as pessoas simples, com as pessoas humildes. De repente eu estava atendendo algumas pessoas na igreja, em Taperoá, minha terceira e amada paróquia, Taperoá, e de repente um senhor muito simples, ele me disse assim, tá com uns 10 dias mais ou menos. Ele disse, padre, o médico dos médicos é Deus. Eu disse, é. A enfermeira das enfermeiras é Nossa Senhora. A receita melhor é a Bíblia Sagrada. E o remédio que cura é a fé. Eu achei de uma simplicidade, mas simultaneamente de uma profundidade incríveis. Simplicidade e profundidade incríveis. O médico dos médicos é Deus. A enfermeira das enfermeiras é Nossa Senhora. A receita melhor, a Bíblia Sagrada. E o remédio que cura, a fé. Interessante que isso sempre acompanha a minha vida. O aprendizado com os humildes. O aprendizado com os humildes. Quando eu fui fazer o vestibular, eu fiz simultaneamente em Campina Grande, na Paraíba, e no Crato, Ceará. Eu estava indo nesses transportes alternativos a Campina Grande. E ao meu lado tinha um senhor que era agricultor. Isso na viagem. E nós passamos na viagem, na estrada, nas bordas assim, nas margens da estrada, tinha uma folha de sisal. Uma folha de sisal, uma planta chamada sisal. E o agricultor disse, meu filho, você sabe o que é isso aí que a gente viu agora? Eu disse, não. Ele disse, é uma folha de sisal. Você sabe que é aquele negócio lá de João Pessoa, que o pessoal diz que é o ponto mais oriental, tem o mesmo formato dessa folha aí, essa folha de sisal? Eu disse, tem o mesmo formato da folha de sisal. Pois não, Francisco? Não, é alguma coisa? Então, de repente eu fui fazer a prova do vestibular. Quando eu chego na prova do segundo dia, que eu abro a prova, a primeira pergunta da prova de inglês, em inglês, era qual o formato da Ponta Seixas em Cabo Branco, João Pessoa, o ponto mais oriental das Américas. Tinha lá as alternativas. Quando eu olho uma das alternativas, sisal. Eu não sabia, mas o agricultor ele me ensinou. Sisal. Quase todo mundo na sala errou essa questão. E quem me ensinou? O agricultor. Tido por uma certa compreensão cognitiva como analfabeto. Mas foi ele que me ensinou. E na vida a gente vai aprendendo uns com os outros. A palavra de Deus, já que o homem simples ele me disse que é a maior de todas as receitas, a palavra de Deus ela diz, os humilhados serão exaltados. E aqueles que se exaltam
inevitavelmente serão humilhados e rebaixados. E ela completa quando, na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, o autor sagrado, o agiógrafo, ele diz assim: Deus escuta os humildes, mas resiste aos soberbos. Tampa os ouvidos, cerra os ouvidos, fecha os ouvidos aos soberbos de coração. Mas quanto aos humildes, eles são ouvidos. Então, Deus sempre escuta os humildes. E o que é ser humilde? O que é ser humilde? Etimologicamente falando, humildade vem do latim humus. Humus. Humus é muito forte. Você sabe, Francisco, o que é humus? Humus? Sabe não? Humus, meu irmão, é esterco. Esterco. Agora, eita, meu Deus, será que eu posso falar aqui? Olha, esterco. O esterco é feito de quê, meu filho? O esterco. Pode dizer. Merda de... De cocô de gado. De cocô de gado. Então, filho, o que é que acontece? O que é humildade? É você reconhecer que sem a graça de Deus, você é um nada. Um nada. Sem a graça de Deus, você não passa, eu não passo. É verdade. Nós não passamos de um cocô de gado. É verdade. De um cocô de gado. Sem a graça de Deus, não somos nada. Meu Deus, quantas pessoas e quantas vezes nós somos arrogantes, prepotentes, empafiosos, autossuficientes, narcisistas, orgulhosos. Orgulhosos. Mas o próprio Jesus disse em João 15, versículo 5: sem mim vocês não podem fazer nada. Enquanto São Paulo diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece, Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Então, sem mim vocês não conseguem nada, sem mim vocês não atingem nada, sem mim vocês não alcançam nada, sem mim vocês não superam nada. Então, sem Jesus, meu amigo, você que está desenvolvendo, potencializando, fomentando esse sentimento, permita-me dizer, demoníaco dentro de você, da arrogância, do orgulho, da autossuficiência, da empáfia, do complexo de superioridade. Sem Jesus, você não pode nada. Francisco, qual é a nossa missão no mundo? Nós precisamos estar abertos. Nós precisamos estar abertos a crescer uns com os outros. E a nossa missão nesse mundo, ajudar os outros. Verdade. Deixarmos-nos ser ajudados e ajudarmos os outros. Ajudarmos os outros a ser pessoas melhores, pessoas que espalham os rastros do bem, da paz, da justiça, do amor e da verdade. Ei, você nasceu no mundo para você fazer o bem para as pessoas, para você espalhar luz para as pessoas, e essas pessoas espalharem, por sua vez, essa luz para as outras, e assim a gente vai disseminando. A gente vai fazendo a corrente do bem, a corrente da paz, a corrente da luz, da justiça e da salvação. Portanto, você nasceu para fazer o bem. E o que você precisa fazer, só você pode fazer. Outra pessoa não pode fazer. Só você pode fazer. Portanto, assuma sua missão. Sua missão é fazer o bem, é levar salvação para as pessoas que vivem ao seu redor, para as pessoas que circundam você, para as pessoas que convivem você, para que essas pessoas sejam melhores. Melhores para elas mesmas e melhores para as outras pessoas com quem elas convivem. Se você fizer a diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena você ter vivido. Se você fizer o bem a uma pessoa, já valeu a pena você ter vivido, porque você cumpriu sua missão. Muito forte, padre. Eu gosto, né? E isso me enche de orgulho quando você fala, né? No sentido de que nós estamos nessa vida
para fazer o bem. E eu concordo plenamente com isso. Eu sou do tipo que, se eu não puder ajudar uma pessoa que atrapalhar, eu não vou. E também não fico destilando o que nós chamamos hoje na linguagem popular veneno, ou ficar ali plantando intriga. E essa sua fala é muito forte. Eu já me deparei com muitas situações, sentido de arrogância, né? E por isso que eu sempre prego a lei da humildade. Eu deixo, às vezes, a pessoa falar à vontade ali, né? O que ela bem entendeu, o que ela bem achar. E tudo bem, tá tudo ok, a gente entrega a Deus. E eu gosto muito da sua fala quando a gente diz assim, Deus vê, né? E Deus vê o que nós estamos fazendo. A lei da semeadura, ela existe e ela é fervorosa. Aquilo que você planta, com certeza você vai colher. Tanto que um outro aspecto que eu gosto muito, né? Você citou a Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. Se você olhar aqui ali no meu podcast, eu tenho ali na minha mesa tudo tem seu tempo no propósito de Deus. Essa fala eu levo comigo. Eclesiastes capítulo 3. Isso, eu levo para mim. Há tempo para tudo. Isso. No propósito de Deus, há tempo para tudo. E é interessante, Francisco, que tudo converge para o bem dos que amam a Deus. Eu sei que muitas vezes você está passando momentos difíceis, momentos sofridos, momentos dolorosos, mas essa frase ela me ajuda muito e eu tenho certeza que pode ajudar você muito. Tudo converge para o bem, para o seu bem, para a sua salvação, para a sua felicidade. Por isso o que eu peço hoje a você é que você não se desespere. Você não se desespere, não alimente a impaciência, não alimente a intolerância nem a intransigência, nem muito menos a revolta. Tudo converge para o bem dos que amam a Deus. E a palavra diz claramente, não pague o mal com o mal. Mas pague o mal com o bem. E assim você fará o mal corar de vergonha. O mal vai corar de vergonha. Ele vai ser envergonhado. Ele vai ser confundido. O mal vai ser derrotado. Você não vai ser derrotado. Deus não vai deixar você ficar envergonhado. Deus não vai deixar você ficar confundido. Você saiu humilhado dessa, desonrado dessa. Deus vai honrar você. Eu creio piamente nisso. Deus vai honrar você. Serão envergonhados aqueles que tramam o mal contra você. Eles pensam que porque vencem algumas etapas da batalha, eles pensam que vão triunfar. Mas eles não vão triunfar. No final das contas, no final da batalha, o bem vai triunfar, a verdade prevalecerá e a justiça de Deus brilhará na sua vida para sempre. Só um instante. Tá acontecendo alguma coisa nisso aí? Essa fala eu acho muito importante, né? E aí, dentro dessa narrativa, né, que nós falamos de fé, do espírito, da mente, eu escutei uma fala do Senhor, né, e queria que o Senhor trouxesse para cá, né, do novo cenário que nós temos que levar em conta, né, do que nós, como seres humanos, temos que levar em conta. E aí eu agradeço a Mayara Martins, ela esteve aqui, né? É o que nós chamamos de nova tríade, né? Que é a parte de pensar no aspecto mental, físico e também no espiritual. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse novo contexto que nós, enquanto seres humanos, devemos levar em conta. Interessante, Francisco, que em Lucas 2,51, preste atenção como a Bíblia Sagrada é sábia. É sábia. Lucas 2,51 diz assim, que Jesus cresceu em estatura, em graça e em sabedoria. Jesus cresceu em estatura, dimensão física.
dimensão física. Jesus cresceu em graça, dimensão espiritual. E Jesus cresceu em sabedoria, dimensão intelectual, cognitiva, dimensão da psique, dimensão mental, dimensão da compreensão do mundo. Então, o ser humano ele precisa crescer na dimensão física, ele precisa crescer na dimensão espiritual e ele precisa crescer na dimensão cognitiva, intelectual. Essa mesma trilogia, essa mesma tríade, ela está presente em São Paulo, quando São Paulo diz assim, na carta aos Tessalonicenses, que Deus nos santifique totalmente. Que Deus nos santifique no corpo, na alma e no espírito. Então, corpo, dimensão física. Alma, a dimensão da psique, a dimensão intelectual, cognitiva. Espírito, a dimensão espiritual. Então, nós precisamos crescer mais do que nunca nessa tríade, nessa trilogia. Precisamos ter corpo sadio, corpo são, mente sã, mente sadia, saudável, e espírito arejado, espírito sadio. Daí precisamos incentivar as atividades físicas, as atividades esportivas, dimensão física. Precisamos incentivar a vida espiritual, Sagrada Escritura, sacramentos, vida oracional, comunhão com Deus, retiros, silêncio, intimidade profunda com o Senhor, vida espiritual. E precisamos incentivar a dimensão cognitiva, intelectual, a dimensão epistemológica, da sabedoria que vem de Deus, mas que é infundida na estrutura mental do homem. Precisamos incentivar os estudos. Sim. As pessoas hoje não leem mais. As pessoas hoje não estudam mais. E no Brasil isso se dá de uma forma primaz. Para você ter uma ideia, a média de leitura anual na Argentina, estou falando um país da América Latina. Bem pertinho, né? São 5 livros anuais. No Brasil é menos de 1 livro. Então, o Brasil é muito atrasado no quesito leitura por parte dos seus moradores, por parte dos seus cidadãos. Então, nós precisamos incentivar urgentemente a leitura. Então, não adianta você fragmentar o ser humano, não adianta você unilateralizar o ser humano tem que crescer na sua integridade. Corpo, alma, espírito. Dimensão física, dimensão intelectual, dimensão espiritual. Só assim ele vai poder relacionar. Ele vai poder se relacionar com os outros de uma forma sadia, porque ele está sadio. Ele está integrado. Ele está harmonizado. Ele está equilibrado. Por que as pessoas hoje estão tão desequilibradas, Francisco? Porque as pessoas enfatizam uma dimensão em detrimento das outras dimensões. Enfatizam demais. Exemplo, dimensão física, mas não alimentam, não cuidam. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Exatamente. Não cuidam da dimensão espiritual, não cuidam da dimensão intelectual. E assim também, uma pessoa que cuida só da dimensão intelectual, cadê o cuidado? Cadê o zelo? Cadê o alimentar também a dimensão física e alimentar também a dimensão espiritual? Precisamos alimentar concomitantemente essas três dimensões. A dimensão física, a dimensão intelectual, psicológica e a dimensão espiritual. Só assim vamos ter uma vida forte, sadia e abençoada. Eu posso falar para o senhor prova viva de que quando a gente alimenta quando a gente foca em alguma coisa, só numa dimensão, esquece as outras. Pronto. Eu falo por mim que eu estou no processo de doutoramento e enquanto eu estava... Você está fazendo doutorado de quê, meu irmão? Ciência da computação. Ciência da computação. Você estava fazendo doutorado? Ainda estou. Tá fazendo? Tô. Aí focou só uma dimensão da sua vida? Foi. Mas aí eu estava
me direcionando para o mundo, bebendo direto, por exemplo. Você estava preocupado só com a dimensão intelectual. Isso, exatamente. Só com a dimensão. Que... E no seu campo ainda tem um agravante, porque essa dimensão intelectual, ela vai muito pelo viés tecnológico. Isso. Tecnológico. E você corre um risco de cair num certo pragmatismo. Por causa da tecnologia, um pragmatismo, só os dados empíricos. E esquecer que o ser humano é mais do que isso. É isso, mas é mais. Foi onde eu me situei e senti que estava faltando um pouco de Deus. E isso eu agradeço a Fábio Júnior, meu amigo, vou falar de público aqui, que se ele estiver assistindo, se for ver depois. Eu ia estrear meu podcast dia 8 de dezembro e eu fui pegar esse tablet lá com ele. E ele disse assim: como está sua comunicação, sua comunhão com Deus. Aí eu, excelente, Deus é maravilhoso em minha vida, aquela coisa assim. Mas você tem procurado? Aí eu... Ó o silêncio. Acabou, aí esgotou. E ele disse, você tá tomando um caminho que, inclusive, Vinícius, outro amigo, também chamou a atenção para esse ponto. Aí eu comecei a analisar a minha vida e disse, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Isso é um testemunho ao vivo mesmo. Parei de beber. Isso meu orientador sumiu mesmo, mas depois ele voltou, recentemente ele voltou. Voltei aí à missa, pedi a Deus, que eu tinha antes um fator, e aí não vem ao ponto da gente trazer aqui em off, eu posso contar para o senhor outras coisas. Mas eu tinha uma aversão, dizia assim, não vou me casar nunca, não vou ter família. Eu ficava com esse roteiro. Depois que eu passei a olhar para o meu outro lado da vida, fui à missa e pedi a Deus um relacionamento. Quando o Senhor falou que Ele escuta os humildes, eu disse, meu Deus. E Ele me escuta com uma... Eu não sei nem como lhe explicar aqui o fator, como é que Ele me escuta. E eu pedi para deixar aquilo, bebida, e passei a pedir que Ele me desse um relacionamento do jeito que eu queria. Alguém assim, assim, assim. Dei, né? E Deus me ouviu do jeito que eu queria. A vida hoje é outra. Mas Deus, Ele precisa ser o centro da sua vida. Certeza. Porque o ser humano tem fome e sede de Deus. O ser humano tem fome e sede do infinito. E há um vazio. Exatamente. Há um vazio infinito dentro de cada um de nós. E esse vazio infinito dentro de cada um de nós, ele só pode ser preenchido por alguém que é infinito. Por Deus. E o único que é infinito é Deus. Se eu tenho aqui, vou fazer uma analogia matemática. Isso. Uma analogia matemática. Se eu tenho aqui um vazio de 50 centímetros, ele não vai ser preenchido por uma peça que tem 25 centímetros. Verdade. Ele só pode ser totalmente tampado. Exatamente. Por uma peça que tem também 50 centímetros. Então, se o vazio dentro de nós é infinito, porque o ser humano tem sede do infinito. O ser humano sempre quer mais. Sempre busca mais. Sempre almeja mais. Está sempre inquieto. Está sempre insatisfeito. Porque o ser humano tem fome e sede do infinito. Então, essa fome e sede do infinito só podem ser saciados por alguém que é infinito. Então, esse é o problema. A gente fica procurando saciar a nossa sede do infinito e matar a nossa fome do infinito com coisas que não são infinitas. Com coisas que são passageiras. Isso. Muitas vezes frívolas, finitas, limitadas e falhas. Por isso que você e eu muitas vezes continuamos inquietos, insatisfeitos e buscando, sem nunca encontrar, sem nem sentir um consolo, sem nem sentir um conforto, sem nunca sentir nenhum refrigério na alma, nem um apaziguamento das tensões espirituais, nenhuma tranquilidade no seu coração, filho. Nenhuma serenidade no seu coração. E aí Santo Agostinho,
ele foi perito quando ele disse assim: meu coração esteve inquieto até o dia em que eu me encontrei com o Senhor. Meu coração esteve inquieto. Ó verdade tão bonita, tão bela, tão maravilhosa, tão grandiosa. O tanto que eu te procurei fora, quando tu, na verdade, estavas mais dentro de mim do que eu mesmo. Quando eu encontrei essa verdade, meu coração foi tranquilizado, foi serenizado, foi apaziguado. Meu coração ficou seguro e confortado no Senhor. Foi o meu mesmo. O meu foi porque é aquela Você coisa... bebeu muito, meu filho? Bebi um bocado. Não muito, uma cervejinha, mas... Não, mas você tem cara que bebeu muito. Tem cara, viu? Mas eu vou exorcizar você daqui a pouco, viu? Tá bom. Tá certo, padre. Tá bom, Vou exorcizar obrigado. você daqui a pouco, viu? Obrigado. E vamos sim. E a esposa? Não, mas você não tava com a esposa ainda, não, né? Não tava, não. Aí depois que... Aí ela não bebe também, ó. Depois que ele parou de beber, Deus suscitou a esposa pra você. Foi. Deus providenciou a mulher pra você. Providenciou. Aí agora providenciou um filho, porque ela tá grávida. Isso. Tá vendo, filho? Grávida de menino ou menina? Ainda não sei. Ainda não sabemos. Não. Então, tá vendo? Olha, no dia que você... Eu vou dizer de uma brincadeira. Pode no dizer. dia que você virou homem, porque depois que me deixa beber, vira homem. De verdade. No dia que virou Vai homem... pegar esse corte, viu? No dia que virou homem, Deus providenciou o resto. Porque já dizia Jesus em Mateus capítulo 6. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Eu sei disso, é verdade. Muita coisa mudou. É mais falta de aviso, por exemplo, dos amigos. Não, eu tô falando testemunho ao vivo porque é aquela coisa. O senhor vir até aqui tem um propósito. Amém. Amém. Pra Amém. mim, isso aí é uma coisa... E é aquilo que eu falei no início. Eu gosto de deixar o papo fluir. Porque eu poderia muito bem pegar ali um ciclo de perguntas e seguir uma coisa engessada. E não é o caso. Mas eu queria, dentro disso, nós falamos Fica à vontade, meu na irmão. sua missa de cura e libertação, sempre tem um fato que lhe chamou a atenção. Eu queria que o senhor, se o senhor pudesse falar, o que nessas santas missas tivesse algum fato, assim, esse aqui foi o que mais me chamou a atenção, de que aquela pessoa precisava daquela bênção. Não precisa citar nomes, obviamente, mas Eu não vou dizer o que fato que mais me chamou a atenção. Vou dizer o mais recente. Isso, Eu pronto. estava agora... Hoje é quarta-feira, não é isso? Quarta-feira. Eu estava no shopping... Quarta-feira hoje, não é isso? Isso, quarta. Segunda-feira, estava no shopping em Patos com minha família. E jantando com minha família, de repente chega um homem, que na verdade é um jovem. Eu até postei nas minhas redes sociais. Eu vi esse vídeo, mas eu prefiro que o senhor fale. E ele me contou. Eu disse, filha, eu vou gravar isso. Você me contou. E um garoto ainda muito jovem, casado já, com a filhinha no braço. Filhinha linda no braço. Uma família linda e abençoada. Disse, padre, eu queria dizer para o senhor testemunhar o que Deus fez comigo na missa Corações de Cura e Libertação. Queria testemunhar. Pois não. Eu era um jovem crismado, que frequentei muito a igreja, mas passei por uma crise existencial. Uma crise existencial. E eu perdi minha fé. Forte isso, muito forte. Perdi minha fé. Cheguei ao ponto de duvidar da existência de Deus. Fui convidado insistentemente pela minha mãe e pela minha namorada, até então era namorada, para que eu fosse à missa Corações de Cura e Libertação, em Itaperuá. Por causa da insistência delas, eu fui. E quando eu fui, eu disse, eu quero ir com um único propósito: recuperar minha fé. Olha. Recuperar minha fé. E eu fui, padre. Padre, eu fiz uma experiência tão linda, tão maravilhosa, que não dá nem para decifrar, não dá nem para dizer a experiência profunda que eu tive com o Espírito Santo na missa Corações de Cura e Libertação. E meu único propósito era recuperar e restabelecer a minha fé. Padre, Deus me deu a graça
de eu experimentar novamente o consolo dele, a presença dele. E Deus aumentou e fortaleceu a minha fé. Eu recuperei a minha fé. Eu voltei a ter fé em Deus. Padre, depois daquele dia, minha vida foi transformada. Voltei a ter fé. Voltei a ter brilho nos olhos. Minha vida voltou a ter sentido. Voltei a frequentar, porque eu não estava mais frequentando a igreja. Voltei a frequentar a igreja. Tive o sentimento de família. Pedi minha namorada em casamento. Nós nos casamos. E aqui está o fruto do nosso amor. Olha aí. O fruto do nosso amor. Nossa filhinha aqui em meus braços. Eu disse, meu Deus, isso é algo sobrenatural. Porque só sabe o que é não ter fé quem já passou por essa noite escura. Quem já passou por essa noite escura, por essa noite sombria, por essa aridez espiritual, de você querer ter fé e não ter fé, de você ansiar pela fé e a fé não chegar, e você não ter fé em nada, não acreditar em nada, não confiar em nada, não ter fé em ninguém, não ter um sentido maior, um horizonte maior, uma bússola inefável pela qual você seguir. Você não ter fé, isso é um desespero total. A pessoa que não tem fé, que vive a vida apenas na mensuralidade da vida, na transitoriedade da vida, naquilo que é passageiro na vida, ou na dimensão física da vida, eu fico pensando, por exemplo, na morte. Como é que encara a morte? Derrota, destruição, fim total, fim último. Como é que encara a dor? Como é que encara o sofrimento? Como é que encara as pelejas e as lutas da vida? Como é que encara uma situação na qual muitas vezes você se sente inferior ou impotente? Mas a fé não. A fé levanta você. A fé potencializa você. A fé alegra seu coração. Com a fé, você sabe que você pode, porque tem alguém com você, tem alguém por você e tem alguém em você. Tem alguém com você, alguém por você e alguém em você. Alguém lutando com você, alguém lutando por você e alguém lutando ao seu favor. Então ele disse, minha vida foi transformada. Esse é um dos frutos da missa com orações de cura e libertação. Quantas pessoas já foram curadas? Quantas pessoas já foram libertadas? Quantas vidas já foram transformadas? Padre, toda missa cura. Claro, toda missa cura. Não existem 2, 3 tipos de missa. Não. Apenas nós, na multidimensionalidade da Eucaristia. A Eucaristia é inesgotável. A Eucaristia é presença real. A Eucaristia é o céu na terra. A Eucaristia é comunhão, banquete caritativo. A Eucaristia é o santo sacrifício de Jesus atualizado todos os dias. A Eucaristia é sacramento de cura. Então, na multidimensionalidade da Eucaristia, naquele momento eu estou acentuando um aspecto, porque é impossível mergulhar no mar de uma vez só. Eu vou mergulhando gradativamente. Eu vou mergulhando paulatinamente. Então, eu mergulho nesse aspecto aqui. O aspecto de que é um sacramento de cura. E quantas curas, quantas libertações já aconteceram na missa com orações de cura e libertação. É importante demais quem nunca experimentou e às vezes tem um preconceito porque acha que nós deturpamos a liturgia, nós deturpamos o ritual, que vá e veja que é o mesmo ritual. Ritos iniciais, liturgia da palavra, banquete eucarístico, liturgia eucarística, ritos finais. É a mesma missa. Mas a gente enfatiza nos cantos, na pregação, dá um enfoque em uma das múltiplas dimensões, dos múltiplos aspectos da inesgotável, sacrossanta e única Eucaristia, que é o aspecto da cura e da libertação. Então, de fato, a Eucaristia, ela cura, ela salva, ela liberta. Quantas pessoas, meu Deus do céu, eu recebo testemunhos todos os dias
de pessoas que foram curadas e libertadas. Eu vi que muitas pessoas vão a Taperoá, né, para agradecer ao Senhor lá, né? Eu vi que Muitas pessoas vão, especialmente no Texto da Superação. É na terça, não é isso? Toda terça-feira, no Texto da Superação, eu recebo Instagram. testemunhos de graças alcançadas, de bênçãos recebidas. Meu Deus do céu, um dos últimos que eu recebi, um professor universitário de Catolé do Rocha. Eita! Ele recebeu uma previsão médica, um diagnóstico médico. Ele só tem, no máximo, 60 dias de vida. 60 dias de vida. E Deus transformou a vida desse homem. São tantos testemunhos, você pode até ver ao vivo aí no Instagram, Padre Fabrício Oficial, procure lá. A transmissão é na íntegra, então você tem que procurar ali a partezinha. Que são tantos testemunhos que até me fogem os detalhes. Esse professor recebeu uma previsão de 60 dias de vida. Deus entrou com providência. Mudou aquele diagnóstico. O homem ficou curado. Foi lá em Itaperuá testemunhar. Outra santinha que mora em São Paulo veio de São Paulo testemunhar, viu? Veio de São Paulo. Ela teve falência múltipla dos órgãos. Isso é forte. Falência múltipla dos órgãos. Os médicos chamaram a família com a decisão de desligarem os aparelhos. Com a decisão de desligar os aparelhos. E os aparelhos foram desligados. Nossa. Mas após o desligamento dos aparelhos, Deus entrou com providência. Na oração, ela em comunhão com o texto da superação, o milagroso texto da superação, os sinais vitais, pasme, como estamos falando para uma multidão de gente, pasmem, os sinais vitais, contrariando todos os prognósticos, todos os diagnósticos, todas as tendências médicas, os sinais vitais foram brotando, foram reaparecendo, foram ressurgindo, foram florescendo. E em resumo, a mulher está curada. E ela veio de São Paulo testemunhar a graça do texto da superação. Contra fatos não há argumentos. Não mesmo. Pelo fruto nós conhecemos a árvore. E já dizia Gamaliel, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, não adianta nós lutarmos contra o que é de Deus. Porque o que é de Deus, quanto mais a gente lutar, mais o que é de Deus vai crescer, vai florescer e vai aparecer. Porque é de Deus. O que é de Deus, ninguém derruba. Vai perder tempo, sim. Vai perder tempo. Vai perder tempo. Eu vou aproveitar aqui, padre, antes de porque fazer uma pergunta. Porque não é meu, não é seu. Não é meu, não é seu. É de Deus. É de Deus. Não tem como. E o que Deus faz, ninguém desfaz. O que Deus constrói, ninguém destrói. É verdade. O que Deus levanta, ninguém derruba. Aquele que Deus salva, ninguém condena. E o que Deus cura, ninguém nunca mais vai ferir nem destruir. Concordo. Eu aproveito para agradecer aqui o pessoal que nos apoia. E tem uma pergunta bacana, mas o senhor vai gostar. Agradecer aqui, né, ao Bi Supermercado, Restaurante Gosto Caseiro, né, Bora Sertão e a Servão Barbearia. Além dos músicos, que são pessoas que sempre estão lá a me apoiar, né? Rani Mendonça, Tom, Ítalo do Vegas, Caiqueiros do Forró, Gabi Lócio e outros. Então, padre, eu fico muito feliz, né, do senhor ter vindo até aqui. E a pergunta, né, como é que surgiu essa ideia e como é que surgiu esse fervor do novo Frei Damião do Nordeste, né? Como é que surgiu esse novo nome para o senhor, assim? E inclusive o senhor estava ali falando em off que ganhou, né? E aí conta aqui pra gente o que o senhor ganhou recentemente, né? Meu irmão, na verdade isso surgiu de uma brincadeira muito graciosa e muito carinhosa, amorosa, do meu grande irmão no sacerdócio, uma pessoa por quem nutro um carinho, uma admiração muito grandes, o padre Jair Tomazella. Grande padre Jair, se alguém
o conhece e está nos escutando, transmita meu abraço ao Padre Jair, a quem eu devoto uma reverência muito grandes. Padre Jair. O Padre Jair, ele chegou, um dia ele foi celebrar presidir a celebração lá em São Momed, e de repente ele disse: vocês conhecem o novo Frei Damião? O Frei Damião Júnior? O Frei Damião Júnior. E o pessoal até então não tinha escutado esse cognome e esse apelativo, esse predicado, né? Ele disse: não. Padre Jair disse: é o Padre Fabrício, o Frei Damião Júnior. O Frei Damião Júnior. E a partir daí as pessoas foram assimilando, por uma bondade das pessoas, por uma misericórdia das pessoas. Eu sempre digo que eu parafraseio o que São João Batista disse em relação a Jesus: eu não sou digno nem de me abaixar para desamarrar as correias das sandálias de Frei Damião. De verdade, Frei Damião é um santo. Não tenho dúvidas disso. Frei Damião é um santo. Quem conviveu de uma forma mais próxima, mais intimamente com Frei Damião, não tem dúvidas. Frei Damião é um santo. Um homem de uma vida profunda de oração, de uma intimidade inigualável com Deus. Um homem missionário, um missionário incansável, um missionário, eu até poderia dizer, vou criar aqui um neologismo, imparável. Alguém que se dedicou a escutar o povo, a ouvir o povo, a perscrutar o coração do povo, que viveu uma paixão intensa pelos sacramentos da igreja, que viveu a obediência, porque Frei Damião foi muito perseguido, inclusive pelas hostes da própria igreja. Havia dioceses nas quais Frei Damião não podia entrar. Caraca. Tinha dioceses nas quais Frei Damião não podia entrar. Por exemplo, na diocese de Guarabira, Frei Damião passou 25 anos sem poder entrar. 25 anos sem poder entrar. Hoje, existe uma grande homenagem, um monumento na cidade de Guarabira, Nossa Senhora da Luz, um monumento dedicado a Frei Damião. Lá ele passou 25 anos. Na Arquidiocese de João Pessoa, Frei Damião não podia entrar. Sabe desse dado? Não, desse aí não podia entrar. Então, Frei Damião foi muito perseguido, foi muito hostilizado, foi muito incompreendido. Como o Padre Cícero Romão do Juazeiro. Sim, do Juazeiro. Padre Cícero Romão foi perseguido, foi incompreendido, foi suspenso de ordem. Então, mas ambos viveram isso com resiliência, viveram isso com obediência, viveram isso com humildade e com fidelidade a Deus e à Santa Igreja. Então são exemplos para nós. Então Frei Damião, eu tenho uma devoção muito particular por Frei Damião. Eu tenho uma devoção, eu peço a Deus pela intercessão de Frei Damião. E a cidade onde eu estou hoje, eu tenho a graça de estar na casa paroquial onde Frei Damião foi várias vezes. Sim, isso é... Minha casa paroquial em Itaperuá. Tem um dado sobre isso. Não, inclusive tem o maior vídeo que circula isso. aí, Frei Damião em Itaperuá, 1969, salvo engano, 68, 69. E Frei Damião, exatamente, ele sobe numa murada, e aquela murada, sabe onde é? Na casa onde eu estou hoje, em Itaperuá. Ele está numa cadeira, dando uma entrevista ao repórter. Aquela cadeira é exatamente na área da minha casa paroquial. Não é por acaso, né, padre? Então... De repente, uma senhora de Caicó cortou os cabelos de Frei Damião e guardou uma mecha dos cabelos de Frei Damião. Olha, curiosidades. E ela disse: eu só vou dar essa mecha dos cabelos um dia a um sacerdote. E um sacerdote que eu saiba que é devoto de Frei Damião. E onde essa mecha de cabelos está hoje?
Com o senhor, é? Com o Padre Fabrício. Não fica com inveja. Inveja é pecado, viu? Não fica com inveja. Inveja é pecado. Eu não. Então, essa mecha de cabelos está com o Padre Fabrício. Está comigo. É uma graça para mim. Logo, logo ele vai ser canonizado. Sim. E aí vai ser uma relíquia de 1º grau de um santo, meu filho. De um santo. Olha aí. E, mais recentemente, recebi uma segunda relíquia. Uma segunda relíquia. Alguém me presenteou, inclusive uma pessoa daqui de Patos, da cidade de Patos, me presenteou com a veste de Frei Damião. O senhor estava falando sobre isso ali, não foi no café? A túnica de Frei Damião, o hábito de Frei Damião, meu irmão. O hábito de Frei Damião. Até uma pessoa ontem de Teixeira me pedia: padre, deixe-me tocar. Deixe-me tocar na veste, que eu tenho certeza que assim como aquela hemorroíça de Marcos capítulo 5 tocou na veste de Jesus e ficou curada da hemorragia, 12 anos de sangramento, eu tenho certeza que se eu tocar também na veste de Frei Damião, eu vou ficar curada pelo poder de Jesus. Pelo poder de Jesus que emana desse santo servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu estou com a veste. E agora, no dia do meu aniversário, dia 21 de junho... Sim, foi semana passada, né? Sexta-feira passada. Eu ia falar sobre isso. Sexta-feira passada. Recebi outro presente. Agora uma grande lembrança. Um amigo de Itaperuá, Júnior de Preto, ele me deu de presente uma imagem de 1,90 m. Eu tenho 1,72 m. A imagem tem 1,90 m. 18 centímetros a mais do que eu. Mais alto do que eu. Pesa em média de 400 quilos. Você pode, meu filho? 400 quilos? Não. Pelo amor de Deus. Não. Então, tem que ser mais de 20 homens. Não, pode. Uma imagem de 1,90 m de Frei Damião de Bolzano. Tá lá na minha casa. Tá na minha casa, certo? Então, a história... ela vai estreitando os nossos laços espirituais. Os nossos laços espirituais. Mas eu tenho clareza que eu, dizendo uma linguagem popular, que eu não pego nem letra da santidade, da piedade, da contrição, da comunhão com Deus, da missionariedade, do amor a Cristo e do amor à igreja que tinha meu saudoso, inesquecível Frei Damião de Bolzano. Eu aproveito, padre, e aí diante desse contexto inteiro aí sobre Frei Damião, né, para fazer uma pergunta e falar o seguinte. Antes da pergunta, eu acredito que Deus que lhe direcionou, ele encaminhou para Itaperuá para você ter essa dádiva, né, esse presente, né, com esses tudo é itens. providência. Tudo é providência de Deus. Tudo é providência. Então, e aí dentro dessa narrativa, dentro desse contexto, né, que eu observei aqui, como é que o senhor foi parar em Itaperuá, né? Porque assim, o senhor falou que veio de Emas, Catingueiras, São Mamede, então isso me deixou inquieto aqui enquanto o senhor relatava, né, sobre o fato desses itens históricos, né, esses presentes de Deus históricos estar com o senhor. Então, como é que o senhor chegou até Itaperuá, né? Claro que nós somos transferidos segundo uma lógica da necessidade diocesana. Eu pertenço à Diocese de Patos, Paraíba. Então, há uma mobilidade, há uma transferência de padres segundo uma necessidade pastoral, missionária da Diocese de Patos. Só que por trás dessa necessidade pastoral missionária, eu creio piamente que há algo até superior, que é a providência de Deus, que é o querer de Deus. Então é normal essa mobilidade, essa transferência, é normal esse mudar de uma paróquia para outra, essa mudança de uma paróquia para outra, mas por trás tem a vontade de Deus. Interessante que quando eu cheguei em Itaperuá, na minha primeira terça-feira em Itaperuá, eu assumi no domingo, dia 6 de janeiro de 2019. 6 de janeiro de 2019. Celebrei as missas dominicais. Na terça-feira eu celebrei uma missa numa capela lá chamada Capela Mãe Rainha. Eu não conhecia nada ainda em Itaperuá. E eu presidi a missa na Capela Mãe Rainha. Atendi algumas pessoas. O povo pouco me conhecia,
Só algumas pessoas que me conheciam pela missa com orações de cura e libertação, e já pelas mídias sociais, pelas redes sociais. Mas o povo pastoral, pouca gente. Atendi algumas pessoas, mais ou menos 00:30, eu terminei, fiquei na calçada dessa capela, Mãe Rainha, sozinho, tive a oportunidade de ficar sozinho. Olhei assim para o céu e disse: meu Deus, qual é a minha missão aqui em Itaperuá? Fiquei olhando assim, com os olhos fixos, fitados no céu. Depois saí em silêncio, peguei o carro. Quando andei um pouquinho no carro, tinha um grupo de jovens num banco de frente ao fórum municipal lá em Itaperuá. E aí o padre, quando chega, quer se entrosar, quer se enturmar com aquele, quer conhecer as pessoas e quer se deixar ser conhecido. Sim. E eu parei o carro, baixei o vidro e vi que os jovens estavam conversando sobre futebol. E eu comecei a conversar sobre futebol com eles. Eu sou palmeirense. Eita, sou Flamengo. Eu sou todo verde. Eu sou todo verde. Brasil, Palmeiras e Nacional de Patos. Todo verde. Então, você é flamenguista? Sou Flamengo. Tanto que ó, as cores, ó. Por isso que eu tava sentindo um cheiro de urubu aqui. Tá vendo as cores? Parece. Desculpa até cortar, falo. Mas como o Vinícius disse, Vinícius até falou, né? Essas cores remetem ao Flamengo, não? Você já tá, deixa, né? Quando eu fui fazer a logomarca, essas coisas, tudinho vermelho, tudo bem. Tudo. Ao rubro-negro. Isso, tudo direcionado pro Flamengo, mas manteve ficou. Então a logomarca nesse estilo, tudo. Parabéns, parabéns. Voltando. Então eu comecei a conversar com aqueles jovens que estavam sentados num banco de frente ao fórum da cidade. De repente vem um homem com uma Bíblia na mão, era evangélico, e ele chega, pega no meu braço assim, na porta do carro, e diz assim: padre, Deus mandou dizer ao senhor que o senhor tem uma missão muito grande aqui, que o senhor não veio aqui por acaso. O senhor veio com uma missão de evangelizar muitas pessoas e de tocar com a palavra de Deus o coração de muitas pessoas. Eu olhei com os olhos bem arregalhados, bem impressionados, porque foi exatamente a palavra que eu usei. Qual a missão? Que eu perguntei a Deus. Forte. E Deus usou um outro irmão de outra religião, que não católico, para me dizer: o senhor tem uma missão aqui de evangelizar muitas pessoas e de tocar com a palavra de Deus o coração de muitas pessoas. E a partir daí, meu coração foi desabrochando, a missão foi frutificando. É impressionante como algumas pessoas que não conhecem a nossa dinâmica, a gente consegue, com a graça de Deus, quando somos fracos, é aí que somos fortes. A gente consegue conciliar toda essa missão ad extra paroquial, adigentes, com a missão intraparoquial, a missão dentro da paróquia. Então, eu não descuro da missão paroquial, não descuido dessa missão, porque eu sei que a minha primeira missão, cuidar bem daquela porção do povo de Deus a mim confiada, que está em Itaperuá. Então a gente consegue, com a graça de Deus, com a ajuda das pessoas, de muitas pessoas que nos ajudam, que colaboram conosco, que rezam por nós, que torcem por nós, a gente consegue conciliar essa missão ad gentes, essa missão missionária, ad extra, com a missão ad intraparoquial, a missão estrutural, organizacional, pastoral da nossa paróquia. E com a graça de Deus, o milagre vai acontecendo. Isso é muito forte. E aí, diante desse... Agora, é um novo contexto. Já aconteceu comigo, assim, padre. Eu creio muito nessa... Eu sou católico, acredito em Deus, fervorosamente. E pessoas já vieram de outra religião me dizer, assim, muitas coisas... Do nada, assim, vinha até mim falar coisas que eu... Só pode ter sido Deus ter vindo falar até mim, né? E eu fico feliz também. Eu digo, caramba, desculpa a tua palavra, não, né? O padre até foi tocado, né? Recebeu uma bênção
de um irmão de outra religião. Claro. Até porque o que nos une é maior do que o que nos separa. Exatamente. Eu sempre digo assim, tem dois pilares que me mantêm firme, inabalável, irrepreensível, intocável na fé cristã católica. Primeiro pilar, mais importante, a Eucaristia. A Sagrada Eucaristia. Sem Eucaristia eu não sei viver. Eu não consigo viver. Eu não consigo viver. Certo? Se um dia me fosse tirado o uso das minhas ordens, se um dia eu fosse suspenso de ordem, mas mesmo assim eu iria suspenso ali para o banquinho da igreja participar da missa, especialmente da missa dominical. E comungaria e receberia o corpo de Cristo. Receberia o corpo de Cristo. Porque eu não consigo viver sem Eucaristia. Sem Eucaristia. E o segundo grande pilar, sobre o qual eu sustento minha fé cristã católica, Nossa Senhora. Maria. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Peça à mãe que o filho atende. A mãe pediu, o filho atendeu. Mesmo não sendo a hora, bodas de Caná da Galileia, o milagre aconteceu. Então, Eucaristia e Maria rimam com alegria. Rimam com alegria. Rimam com paz e alegria. Então, sobre esses dois pilares estão fincadas as raízes da minha fé cristã católica. Minha fé está alicerçada nesses dois pilares. Tem uma música que eu acho muito massa, é aquela "Oh, minha Senhora", não sei se o senhor conhece. É a Consagração Nossa Senhora. É a Consagração Nossa Senhora, eu acho muito bonita aquela música. A Consagração Nossa Senhora. Eu me consagro a Nossa Senhora todos os dias, em todas as minhas lutas, as minhas lidas, as minhas batalhas. E em tudo que eu preciso resolver, eu tenho uma intimidade muito grande com Nossa Senhora. Uma intimidade forte, espontânea. Eu não sou muito de rezar orações pré-estabelecidas. Massa. Orações pré-formuladas. Eu vou conversando com ela. Mãezinha, bora lá. É assim. Mãezinha, bora lá. Passa à frente disso. E vou conversando com ela. Na hora da celebração, inclusive, eu acredito que o senhor faz isso, né? Porque assim, eu até, quando vou com o Islene pra missa, eu disse, vamos que eu quero ouvir a pregação, a pregação, isso, que parece até que é direcionado para você, e muitas vezes não tem condições, parece que é feito para você escutar aquilo ali. Muitas falas do Senhor aí parecia que era direcionado para mim mesmo, aqui nesse momento, principalmente do quesito humildade. Desculpa até ter interrompido. Não, fica à vontade. Mas eu quero que o senhor fale mais sobre essa, se o senhor puder, sobre essa intimidade com Nossa Senhora no quesito Se você conversa. falava da espontaneidade nas celebrações, nas missas. Isso. Nas missas, a gente apresenta a mesma doutrina, a mesma liturgia, a mesma Sagrada Escritura, o mesmo Jesus. Sim. De ontem, hoje e sempre. Não é outro Jesus. Não é outra liturgia, não é outra doutrina, não é outra fé cristã católica. Tudo é o mesmo. Tudo é o mesmo. Agora, o que a gente procura fazer é com uma outra metodologia. Eu, sinceramente, não compreendo como é que alguém estudou, por exemplo, teologia fundamental e não consegue entender isso. Porque na teologia fundamental, a gente já via, existe algo que é nuclear, que ninguém pode mudar. É imutável. Imutável. Sim. Ninguém pode mexer. Não sei se existe essa palavra, é imexível. Se não existe, eu criei agora um neologismo. Imexível. Existe uma linguagem nuclear que é imutável. E existe uma linguagem periférica, categorial, que você pode adaptar. Jesus é o mesmo. A forma de apresentar Jesus, ela varia de acordo com o contexto histórico. A linguagem a ser usada,
os métodos a serem usados, os canais a serem usados. Meu amigo, há 2000 anos ninguém falava em falar de Jesus via internet. Existia internet? Não. Televisão? Não. Rádio? Isso é linguagem categorial. Mas Jesus deixou de ser o mesmo? Não. Pelo amor de Deus, é o mesmo. Então, nós temos um núcleo que é intocável, imutável, inerrante, universal e eterno. Esse ninguém mexe. Mas a forma de apresentar esse Jesus, a pedagogia, a metodologia, a linguagem, já dizia o Papa João Paulo II, num documento intitulado Novo Milênio Neunt. Uma nova evangelização, com novos métodos, novas formas e nova linguagem. Pelo amor de Deus, está claro. Novos métodos, nova forma e nova linguagem. Exato. Então só não entende isso quem não quer. Jesus é o mesmo, a doutrina é a mesma. A liturgia na sua essência, na sua intencionalidade básica, é a mesma. Agora, a forma de você apresentar para que seja mais compreensiva aos homens dos tempos odiernos, da pós-modernidade, eu não posso apresentar com a mesma linguagem que o meu querido, maravilhoso, saudoso Frei Damião. Mas o meu conteúdo é o mesmo dele. É Jesus, são os sacramentos, é a liturgia, é a doutrina, é a catequese, a dimensão parenética da igreja. O conteúdo é o mesmo. Agora, a forma de apresentar esse conteúdo, eu não posso falar com a mesma linguagem. Eu não posso falar com as mesmas circunstancialidades de Frei Damião, porque as circunstâncias são outras. Então, hoje a gente precisa inovar na metodologia, na pedagogia, como dizia o Papa João Paulo II, na forma de evangelizar, nos métodos a serem usados e na linguagem a ser aplicada. Verdade. Isso tem que apresentar com mais alegria, com mais entusiasmo, com mais motivação, com mais vibração, com mais criatividade, com mais dinamicidade. Então, precisamos aprender. Temos muito que aprender. Eu mesmo tenho feito assim um esforço, porque eu não sou muito criativo, eu não sou muito dinâmico. Então eu fico procurando, pedindo ao Espírito Santo que me dê ideias de criatividade, de dinamicidade, de inovação, sem perder a essência, sem perder o corpus dogmático da igreja, o corpo dogmático da igreja, a essência da igreja, a substância nuclear da igreja. Mas que o Espírito Santo me dê uma nova capacidade para eu evangelizar nas novas áreas desafiantes a serem evangelizadas, com criatividade, inovação, dinamicidade, um novo ardor e um novo fervor para nós evangelizarmos, impactarmos todos os homens e o homem todo. Eu acredito assim que hoje o Senhor é um ser diferente, né? Um padre diferente, no sentido da comunhão, né? De falar de Deus. Então é diferente, tem uma absorção diferente de todos, né? Eu vou dar uma olhada aqui no chat do YouTube, né? Para o pessoal que estão acompanhando. Vamos interagir, né? Vamos interagir aqui um pouquinho. Eu vou abrir aqui, né? Porque tem pessoas, né? Inclusive Jaqueline mandou mensagem para mim, ela foi minha aluna, Jaqueline de Areia de Baraúna, viu? Uma santa. Ela disse, olha, eu vou assistir, viu? Por favor, não esqueça, deixa só eu localizar aqui pra gente interagir. Você que nos acompanha, aproveita aí, pessoal, deixa o like, tá? Porque isso ajuda bastante. Deixar o like. O like. Pra dizer que gostou, né? Deixar a curtida lá, né? Curtida. Tanto no Instagram, né? Tá transmitindo também, quanto no próprio YouTube. Então deixem aí, por gentileza, para fazer isso chegar a outras pessoas, né? E porque isso o YouTube vai saber que essa transmissão ela é importante e ela pode chegar a outras pessoas. E desde então, né, padre, eu não contava as horas para estar aqui nesse momento. Tá, eu agradeço demais. Seu YouTube não tá abrindo não, é isso? Abriu agora aqui. Abriu, meu filho? Abra aí, meu filho. Eu vou só baixar o volume. Abra aí para não dar
Baixa o volume para não dar microfonia. Isso. Nem interferência. Exatamente. Acabei de baixar aqui, esperar só carregar. E eu vou olhar aqui. Tá? Vai interagindo aí. E eu vou olhar o chat aqui agora. Agora dá pra ver. Isso. Pronto. É que eu também tenho um problema de visão. Você tem um problema de visão? Tenho grave. Astigmatismo, miopia. Tudo. Só enxerga de um olho, padre. Só enxerga no olho? Só meu olho esquerdo. Eita, meu Deus. Olha aqui, ó, na tela maior. Olha aí na tela maior. Tá ali, ó, já. Tá vendo? O senhor mandar os próprios alunos mesmo. Deixa eu colocar aqui. Que eu vou olhar. Babia Moura. O amor de Deus por esse ser humano é muito lindo. Pronto. Vou começar desde a origem. É uma das transmissões que mais está dando audiência pra mim. Eu fico muito feliz com isso. Você não sabe o quanto, né? E aí eu vou mandar aqui, dar os abraços, né? Então tem aqui Maria Silva, minha mãe inclusive, Lúcia de Jesus, tem Sônia Barreto, Nívia Flor, Lúcia Jesus. Lúcia Jesus, exatamente. Ilma Gonzaga é minha mãe. Pronto, Maria Roberto, né? Jefferson Roberto, Francisco Ferreira. Então, ó, É Tico Caju, meu padrasto, a Maria Roberto de Araújo, Betânia Tavares Luiz, Maria Nóbrega. Sou Betânia da cidade de Patos, peço oração para eu conseguir a anulação. Não é bem a anulação, é a declaração de nulidade do meu casamento. Olha aí, o casamento ele não é anulado nunca. Sim, não é anulado aí, nunca. Mas um casamento pode ser declarado nulo se houver motivos de nulidade matrimonial. Pronto. E havendo, se Deus quiser, esse casamento vai ser declarado nulo para você não ser livre, para você ser livre e não ser presa de nenhum cárcere, de nenhuma algema, de nenhuma cadeia, de nenhuma prisão. Porque você nasceu para ser livre, você nasceu para ser feliz. Francisco. Show de bola. Então, ó, tem Rani Mendonça aqui também, a minha amiga que apoia sempre, né? Minha esposa tá aqui também, então a família dela já tá ali na sala também, todo mundo. Então deixa eu ver mais pessoas aqui, padre, pra gente não perder, né? Socorro. Socorro Trajano, Lúcia Jesus. Padre Fabrício é palmeirense. É, minha filha. Ivana Queiroz, filho predileto de nossa mãezinha. Que Deus te abençoe, ilumine sempre seus caminhos. Amém. Joadiva Ferreira, Jacileide Silva, Maria Francinete Maciel de Lima. Que Deus abençoe. Babia Moura, o amor de Deus. É muito lindo. Somos presenteados. Maria Lúcia. Assisti o texto da superação ontem à noite, já me senti melhor. Eu lhe peço, não me negue essa caridade. A Maria Lúcia, que Deus a cure dessa ansiedade, dessa angústia, dessa amargura. Padre cheio do Espírito Santo, né? Ela falou aqui, ó, Maria Lúcia. Então, Vamberto, ó. Daniele Nunes já dizia Santo Agostinho, só quem arde pode também incendiar os outros. Pois é. A missão do padre é assim, ele espalha o fogo ardente do amor de Deus por onde passa. Que coisa linda. Só quem arde pode também incendiar os outros. Pois é, olha aí, padre, é uma dos podcasts, é o podcast de maior audiência, tá? Desde já eu agradeço demais, do fundo do meu coração. E as pessoas deixem o like aí, porque vai ajudar, né? Jaqueline Oliveira Araújo, meu querido padre, sua bênção, que Deus te abençoe. Jaqueline de Areia de Baraúnas. Isso mesmo, ela foi minha aluna. Jefferson Souza, parabéns, padre. Parabéns, Francisco Anderson. Osana e família. Osana e família. Giovana Farias, sou de Serra Branca, peço oração para Maria da Penha, que se encontra na UTI em Campina Grande, entubada. Nossa. Entubada, forte. Meu Deus, misericórdia. Que Jesus a cure. Riana de Araújo. Oi, eu, Luzia, tive o privilégio de passar o dia com o padre Fabrício e quase dava o boné do Flamengo. Não, pelo amor de Deus. Olha aí, tá vendo? Não é só eu não, viu? Não, não pode, pelo amor de Deus. Cadê a tela? Cadê a tela? Voltou. Fátima Malaquias. Isso. Maria da Guia. Boa noite a todos. Ontem estive no texto da superação. Lindo. Olha aí, o dom que Deus lhe deu. Amém. Jussara Lopes. Vamberto Leite de Farias. Coroinha. Assistindo esse querido amostradinho de Jesus. Até o senhor tá no meme, lá do... Criatura, no dia do meu aniversário, os jovens me colocaram numa carroça. No carroça não, como é aquele negócio? Carrocinha de mão. Isso, eu vi. Você viu na carrocinha de mão? Vi o vídeo.
Aí botaram lá o memezinho, né? O emojizinho. Amostradinho, né? Amostradinho. Vou fazer sua passagem. Até o padre tá na onda, rapaz. Rapaz, o negócio é sério, né? É, aí, ó. Tem Fátima, ó. Vou ver se tem mais pessoas aqui, ó. Betânia, eu sou de Patos, recebi uma cura na tireoide com Olha aí, Frei pai. Damião. Hoje estou curada de um problema seríssimo Olha na aí, tireoide. pai, tá vendo? Amém, Jesus. Lúcia, isso não é coincidência, é providência de Deus. O senhor Frei Damião em nova versão. Quem dera, quem dera, Pois quem é. dera. Riane de Araújo, o primeiro bolo com ele, o dia feliz abençoado. Por ter passado esse dia abençoado. Neide Gomes, Francisco Games. Eita. O negócio é sério, Francisco. Vai lá, filho. É, eu tô ainda sem palavras, né? Pra mim isso aqui é muito... Eu tô muito feliz com isso. Eu vou já colocar um vídeo aqui que foi o que me fez buscar o Senhor, né? Nas redes sociais. E eu sempre assisto esse vídeo quando eu tô triste, quando eu tô pra baixo, né? É de uma entrevista que o Senhor deu ao Diário do Sertão. Eu acho que foi em 2017, se eu não me engano. Foi 2016. Eu vou procurar aqui. Acho que o senhor vai ver. Deixa eu ver se tem mais pessoas aqui pra gente mandar mensagem. Pronto. Maria da Guia. Clécia Conceição Alves, ó. Então, Sumé, Paraíba. Rani Mendonça, ó, tá aqui ainda. Então, vou procurar aqui, padre, viu? Certo, você vai procurar o vídeo aí? Vou. Enquanto eu agradeço o pessoal, né, que sempre apoia essa ideia, né, o Restaurante Gosto Caseiro, que nós vamos dar uma passadinha lá, a Servão Barbearia. Você tá com esse podcast, pode conversar há quanto tempo? Há 6 meses. Há 6 meses. Isso. Muito bem, que Deus abençoe, meu irmão. Amém, obrigado. Que Deus Preciso dessa abençoe, bênção que minha. Deus abençoe, que você leve esse projeto a termo, leve com afinco, com determinação. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Obrigado. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena quando você entende que você precisa fazer a diferença na vida das pessoas. Você precisa fazer a diferença na vida das pessoas. Então, sua missão é essa. É fazer a diferença na vida de todas as pessoas com quem você se relaciona. Com seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, seus irmãos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus amigos, a sociedade. Você precisa fazer a diferença. Você precisa levar amor. Você precisa levar luz. Você precisa ser sal da terra. Você precisa ser luz do mundo. Você precisa ser fermento para fermentar com os valores evangélicos, com os valores cristãos. Esse mundo, muitas vezes, aqui sem querer ter uma visão de demonizar o mundo, uma visão maniqueísta, dualista, uma visão que diaboliza o mundo. Mas esse mundo, muitas vezes, perdido, degenerado, decomposto, corrompido. Esse mundo que vive sob a égide da escuridão. Então você precisa fermentar com os valores da esperança, do amor, da alegria e da salvação. Onde você estiver, aonde você for e com quem você estiver. Obrigado, padre. Eu encontrei aqui. Esse vídeo nosso... O vídeo é esse. Deixa eu pular esse anúncio aí, Vinícius, por favor. Que aí eu... Isso. Pronto, deixa eu... O vídeo que você praticamente me conheceu nas redes sociais. Foi esse aqui, ó. Tá saindo direitinho? Tá mais... Vamos tentar ver se sai novamente. Vamos tentar Deixa eu ver aqui. voltar aí e ver o que é que... Porque tá saindo meio... Me dê aí, por favor, esse controle. Tá saindo aí meio picotado, né? Isso, eu vou colocar direto na TV aqui. Meio picotado. Você quer colocar... É ao vivo? Ao vivo, tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Eu tô mesmo aqui. Tá? Então é isso, padre. Eu sempre tento fazer Essa a diferença. minha parte, né? Por onde eu passo, sem querer tirar o espaço de ninguém. Não precisa, filho, porque você é único, é ímpar e é exclusivo. O outro é único, é ímpar e é exclusivo. O que é seu, o que é do outro é do outro. Exatamente. Não precisa a gente alimentar nenhum tipo de inveja, Não. nenhum tipo de competição desmedida, desnecessária. Não. Você tem que admirar os dons dos outros.
Você tem que louvar a Deus pelos dons dos outros. Você tem que aprender com os outros. Mas os dons dos outros são dos outros. Você tem os seus. Ninguém é desprovido de dons. Ninguém é desprovido de talentos. Ninguém é desprovido de carismas. Ninguém é desprovido de habilidades, de boas alvissareiras e construtivas inclinações. Então, olhe bem. Pegue o seu dom e faça a diferença. Onde você estiver. Leve luz, leve paz, leve amor, leve força, leve coragem, leve vitória, onde você estiver. Porque a missão que você tem, ela é sua. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Porque os dons que Deus lhe deu são seus, são únicos, são particulares, são individuais. Não para você viver um individualismo, mas para você viver o serviço aos outros e fazer a diferença na vida dos outros. Enquanto eu procuro, padre, eu gostaria que se o senhor poderia falar assim, um sonho que o senhor ainda não realizou. Gostaria de falar aqui, por exemplo, para nós que estamos nesse bate-papo, enquanto eu procuro aqui. O sonho que eu ainda não realizei. Isso, que gostaria de realizar, por exemplo. Agora você me pegou. Agora você me pegou. O sonho que eu gostaria de realizar, que ainda não realizei. Sinceramente. Então. Deixa eu pensar. Eu não posso ficar sem dar a resposta. Não posso fugir da resposta, né? Eu acredito que o sonho é fazer cada vez mais as pessoas felizes. Encontrei. As pessoas cada vez mais felizes. Aqui, pode falar. Pode soltar, né? Deixa só pular esse anúncio aqui. E eu encontrei direto na TV, ao invés do Esse vídeo impactou você. Impactou. Esse vídeo aqui pra mim. Que tudo que Deus fez, Ele fez bem feito. Isso aqui é o selo indelével de Deus. Ele viu que era bom e muito bom. Portanto, eu queria dizer assim de uma forma muito direta, concisa e objetiva. Você nasceu para dar certo. Não acredite nos círculos de negativismo, de pessimismo, de derrotismo. Não acredite nos círculos que negam o teu valor, a tua dignidade ontológica, a tua grandeza. Eu gostaria que você não se esquecesse que há uma centelha divina dentro de você. Há uma vida divina dentro de você. Há uma força eterna, uma força celestial dentro de você. E essa força, ela te capacita diuturnamente. Ela te potencializa todos os dias. E te diz uma coisa: o poder que há em você é muito maior do que os problemas que existem diante de você. A capacidade que há em ti é muito maior que as dificuldades que há diante de ti. Portanto, não desista. Quero até num trocadilho popular dizer: diante de Jesus, de joelhos, mas diante dos problemas, em pé. Não inverta a ordem dos fatores. Aqui, a inversão da ordem dos fatores altera o produto. Diante de Jesus, de joelhos, mas diante dos problemas, em pé. Tenha certeza, quem tem fé, alcança o que quer. E quem tem fé, permanece em pé. A tribulação passará. Tudo passa. Só Deus não passa. Só o amor não passa. A paciência tudo alcança. Tudo passará e a vitória chegará. Os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Porque Deus quer, Deus pode e Deus faz. E Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Esse vídeo, pra mim, foi o que impactou. A entrevista de em torno de 17 minutos ali em torno que você fez para o Diário do Sertão. Isso pra mim foi o que impactou. E pra mim é o que toca até hoje essa fala. Que dentro de nós tem uma centelha. E não adianta nós acreditarmos no ciclo de negativismo que estão ao nosso redor. Então nós não podemos deixar o ciclo de negativismo que negam a nossa grandeza. Isso é uma coisa que realmente, diante de Jesus, isso não vai acontecer. Não vai negar a nossa grandeza. Pelo contrário, ele vai fortalecer ela. E esse ciclo de negativismo ao qual eu me referi é um ciclo
de rejeição, é um ciclo de humilhações, é um ciclo de perseguições, é um ciclo e um círculo. É um ciclo e um círculo, onde estão pessoas que negam a sua capacidade, negam que você pode, que você é capaz, que você consegue, que você vai superar. Eu sei, meu irmão, você está emocionado, mas você é capaz, você consegue, você pode. Diante das dificuldades, você se agiganta. Você se agiganta. Você se levanta. Diante dos problemas, você se torna um gigante na fé. Então não acredite nisso. Não acredite nesses que querem que você acredite que você é impotente, que você é inútil, que você é imprestável, que você não pode nada, não consegue nada, não supera nada, não resolve nada, que você nasceu para o fracasso, que você nasceu para a sarjeta ou para os lixos da vida, para as derrotas da vida, que você nasceu para ser um ninguém, para ser um nada. Não, você nasceu para ser alguém, alguém muito amado, alguém muito querido, alguém muito iluminado, alguém muito vitorioso, alguém muito abençoado, alguém vencedor, alguém em Deus, cada vez mais agraciado, glorificado, santificado, feliz e realizado na sua vida. Você nasceu para ser um vencedor. Deus abençoe fortemente a sua vida. Obrigado, Padre. Força, meu irmão, força e coragem. E assim como você, quantas pessoas que nesse momento se sentem às vezes rejeitadas, se sentem menosprezadas, se sentem discriminadas, se sentem alijadas de um processo que elas têm direito de participar, mas que nesse momento Deus vai ao encontro. Deus alcança você com a infinita misericórdia dele, abraça, preenche você, completa o que estava de lacunas em você e Deus faz a obra dele acontecer. Deus alcança a sua vida e transforma totalmente a sua existência. Você se sente fortalecido, amado, abraçado, acolhido e revigorado. Obrigado, Padre. É isso mesmo. Eu acho que nós vamos nos caminhar aqui para o encerramento, porque se a gente for ficar falando muito tempo aqui, vai passar a noite. E eu sei que o senhor tem outros compromissos. Eu fico muito feliz, né, em tê-lo aqui comigo nesse momento, com minha família. Hoje eu tenho uma família, esposa esperando um filho, e realmente me emocionei pelo fato de uma pessoa já olhou pra você e disse o quê? Isso aí eu já tive muitas coisas de dizer que eu não ia conseguir. Já tive na minha cidade mesmo, que eu sou de Conceição, teve uma... Eu lembro meu cabelo enrapado e a diretora de uma escola, não vou citar o nome para depois não receber processo. Quando eu falei do curso, ela disse assim: eu acho difícil você terminar. Mas tudo bem. E minha vontade hoje, assim, claro, não é o fato, era chegar para essa pessoa e dizer: olha, eu não só terminei, como eu ministro aula na universidade onde eu terminei. Mas você não precisa fazer isso, filho, porque isso aí seria vingança, seria revanchismo. Então não preciso. Olha, o seu exemplo por si só fala. Isso mesmo. Onde você chegou hoje, está fazendo doutorado, isso por si só fala. Verdade. As palavras, muitas vezes, elas são desnecessárias. E às vezes as palavras até atrapalham. Isso. As palavras ferem, as palavras humilham. Isso. As palavras às vezes fazem você cair naquilo que você está condenando. Como é que eu faço uma coisa que eu estou condenando? Exato. O outro me criticou.
eu vou criticar o outro? O outro me humilhou, eu vou humilhar o outro? Concordo com o senhor, não. O outro quis me passar para trás, eu agora vou passar o outro para trás? De jeito O nenhum. outro pisoteou a minha vida, chacoalhou, brincou, zombou de mim, eu vou fazer a mesma coisa? Então eu me nivelo ao mal. Pelo amor de Deus, eu não sei como a pessoa pensa em vingança, pensa em revanchismo, pensa em pagar o mal com o mal. Isso. Porque isso é se nivelar. Meu amigo, você não nasceu para se nivelar com as coisas negativas, com as coisas más. Você não nasceu para se nivelar com coisas baixas, com coisas inferiores, com coisas venais, com coisas supérfluas. Você nasceu para se nivelar com as coisas do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se você ressuscitou, busque as coisas do alto. Porque você nasceu para as coisas do alto. Você nasceu para ser uma águia. Profeta Isaías. Olha o que o profeta Isaías diz, meu filho. Você nasceu para ser uma águia. Obrigado. Então, preste atenção. A gente não deve se nivelar com coisas baixas, com coisas pequenas, com coisas frívolas. Preste bem atenção. Isaías é perfeito para você que me escuta agora. Tome posse disso. Isaías capítulo 40, versículo 29. Diz assim: Deus dá ânimo ao cansado e recupera as forças do enfraquecido. Até os jovens se fatigam e se cansam. Os moços também tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Criam asas como águias. Correm e não se fatigam. Podem andar, que jamais se cansam. Então você nasceu para ser uma águia. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Criam asas como águia. Voa, filho. Obrigado, Voa, pai. filha. O Pode Conversar nasceu para voar. Obrigado, pai. É isso. Eu tenho, assim, muita coisa também. Muita gente já disse muita coisa, sabe? Eu deixo pra lá. Só entrega a Deus. Deixa aí que Deus resolve. É só isso que eu digo. E confie no Senhor, porque ninguém nasceu para ser amaldiçoado. Não. Todos nós nascemos para ser abençoados. É isso. E eu queria te agradecer, né? Porque primeiro minha esposa, né, que mandou mensagem também. Alguém marcou o senhor lá no podcast. Disse: eu vou ter um contato. Aí ela deu o meu número, né? Aí você ligou pra mim numa quarta, inclusive. Aí eu vi o número, aí eu mandei mensagem. Eu até não acreditava. Eu achava: não, o pai não vai me ligar. Aí você mandou um áudio pra mim. Liguei, meu irmão, liguei. Vou voltar a ligar. E ligou. Depois disse: vou mandar o vídeo. Mandou por Euseli pra mim. Aí eu recebi, divulguei na maior tranquilidade, aquela coisa toda. Estamos para crescer juntos, meu irmão. Para crescer juntos. Eu agradeço Como eu dizia no demais. início, eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim. E eu te digo, que Deus te abençoe, né? Amém, 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 amém. E aí eu vou só agradecer ao pessoal que a gente Fica à vontade, meu irmão. Encerrar, e se o senhor puder, como o senhor disse, né? Vamos lá na minha amiga, no restaurante, né? Tem uma pessoa incrível. E ela fez uma recepção. Você agradece e eu dou a bênção final Ok. em todas as pessoas. Ok. Então eu gostaria de agradecer aos parceiros, né, que apoiam essa ideia, né? Vou começar pelos músicos, que são uma categoria que merecem mais respeito, no meu entendimento, né? E eu sempre vou levantar essa bandeira aqui, tá? E eu gostaria de agradecer a Rani Mendonça, Ítalo do Grupo Vegas, né? Tom, Gabi Lócio e o Caiqueiros do Forró. Então, e aos patrocinadores, né? Parceiros que de qualquer forma ajudam. Então, Bi Supermercados, Restaurante Gosto Caseiro, Bora Sertão e a Servão Barbearia. Então, lembrando que próxima sexta nós temos mais uma entrevista, né? Vânia do Formas e Fios. E dia 5 nós teremos Felipe, consultor, né? E eu disponibilizei toda a agenda aí no Insta do Pode Conversar, então dá para vocês acompanharem,
né? E eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam aí no canal, quem não é inscrito, né? Deixa aquele like, porque aí o YouTube vai entender que essa live aqui é importante e vai disseminar para outras pessoas. Agradeço ao meu amigo Vinícius, que esteve aí me auxiliando. Padre, eu sempre faço sozinho em outras ocasiões, mas hoje eu queria aproveitar demais esse momento, né? E aí eu passo para o senhor fazer a bênção final. Muita gente aqui dizendo parabéns, Francisco, pelo podcast. Muita gente dizendo vá em frente. Pois é. Não desista, não desanime. Você pode, você consegue, você supera, você é capaz. Deus o capacita, Deus o potencializa, Deus o engrandece sempre. Então Deus abençoe a cada um de nós. E muita gente em comunhão conosco aqui no podcast. Um abração ao nosso irmão que foi seminarista, Marcelo Souza. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus o abençoe grandemente. Gisleide, olha quantas pessoas aqui. Muito obrigado mesmo pela audiência, pela comunhão, pela interatividade. Interconexão. Interconexão. Muito bem. Meu irmão, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Diz de novo. Ele está no meio de nós. Você crê, filho? Creio. E então, o nosso coração está em Deus. Eita glória. Filho, se você crê, vou deixar uma palavra para você agora, vem no meu coração. Para você que crê, preste bem atenção. Preste bem atenção agora, para você que crê. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Olhe bem, para você que crê, olha o que acontece agora aqui no profeta Isaías. Vou deixar essa palavra, viu? Vou deixar essa palavra. Isaías capítulo 43. Aumente o volume de sua televisão. Isaías 43. Diz assim, no versículo 1. Não tenha medo, porque eu o salvei e eu o chamei pelo nome. Ixi, você é meu. É forte. Você é meu. Você é meu. Quando você atravessar a água, eu estarei com você. E os rios não afogarão você. Quando você passar pelo fogo, não se queimará, e a chama não o alcançará. Pois eu sou o Senhor seu Deus. Não tenha medo, eu o salvei, você é meu. Eita glória! Eu recebo essa palavra. Você recebe, filho? Com certeza. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Diga amém. Amém. Que Deus volva para nós o seu olhar brilhante, sua face misericordiosa, e nos conceda a felicidade e a paz. Amém. Que Deus nos livre de todos os males e nos liberte de todos os perigos, tentações, ciladas, emboscadas, armadilhas e flechas inflamadas do inimigo. Que Deus nos livre para sempre. Amém. Amém. Que Deus nos dê a saúde da alma e a saúde do corpo. Amém. A saúde física e a saúde espiritual. Amém. Desça sobre você e sobre todos que estão participando. Como é o nome desse irmão que está aqui na sonoplastia? Vinícius. A bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Diante de Jesus, de joelhos. Diante dos problemas, em pé. Pois quem tem fé, permanece em pé. E quem tem fé, alcança o que quer. Fosse vitória, não tenha medo, apenas tenha fé. Fosse vitória. Com certeza, Padre. Valeu, Vinícius. Ali no YouTube. E no Insta.